Paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, mais um devocional nessa manhã. Que Deus esteja com a vida de cada um, que Deus derrame chuva de bênção sobre a vida de cada um nessa manhã, Obrigada, Senhor, por nós termos nos levantado, por nosso abrir de olhos, Senhor, e contemplado as Tuas maravilhas nessa manhã. Nosso devocional hoje fica lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo-no. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E respondeu ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? Palavra abençoada, Nessa manhã, que Deus venha falar aos nossos corações nessa manhã, através dessa palavra. Aqui, nós vemos aqui em Marcos a história de um menino, que estava endemoniado há muito tempo, desde a infância. Esse menino estava possesso por demônios. E, os discípulos, o pai levou até os discípulos não conseguiram expulsar. E logo em seguida, quando o pai fala que os discípulos não puderam expulsar, o Senhor assim fala: ó geração incrédula. Quando o Senhor fala ó geração incrédula, o Senhor ele não está só corrigindo os discípulos, mas toda a geração que está ali, porque a palavra vem nos falar que tinha uma multidão naquele lugar. Quando fala de multidão, falamos de mais de 5.000 pessoas. Para acontecer um milagre, muitas das vezes, é preciso que muitos creiam que aquilo vai acontecer. Mas se muitos não for crer, às vezes é impossível acontecer. E tem milagres, Tem curas que é só com jejum e oração, Quando o Senhor fala, entra na tua porta em secreto, fechai a porta e falai comigo, clama a mim em secreto. Tem coisas que é você e Jesus, não é verdade? Aí o Senhor fala aqui, ó geração incrédula. Será que estamos crendo o suficiente para ver o milagre acontecer? Ou às vezes nós falamos assim, vai acontecer, e às vezes, será que vai? E aqui, o mais lindo é que Jesus, ele não vai direto expulsar aquela potestade da vida do menino. Primeiro Jesus chega ao pai do menino e pergunta ao pai do menino há quanto tempo isso está acontecendo. E o pai do menino fala assim: desde a infância, Senhor. Sabe por quê? Que o Senhor podia expulsar o demônio primeiro, para depois ir até o pai do menino. Mas o Senhor primeiro queria curar o pai do menino. Porque se isso estava acontecendo desde a infância, o pai passava pela aflição. O pai passava pela luta que o filho passava. O pai sentia a dor que o filho sentia. O pai sentia a angústia que o filho sentia. O pai sentia o desespero que o filho sentia. Porque ele era o pai do menino.
Sabe o que o Senhor está falando conosco? Eu estou vendo a dor que você está sentindo por ver o seu filho tanto tempo nas drogas, sua filha tanto tempo nas drogas, seu filho tanto tempo na prostituição, tua filha tanto tempo na prostituição. Estou vendo a dor que você está sentindo pelo teu filho não ter te dado ouvido. E você falou que aquela pessoa não era a pessoa certa para ele ter casado e hoje casou e passa dificuldades. O Senhor está falando, nessa manhã, eu estou vendo a dor que você está sentindo pela tua filha não ter te ouvido e ter ido por caminhos errados, por amizades erradas. Ah, missionária, ai Lu, mas ninguém induza ninguém a nada. As pessoas vão porque querem. Mas o Senhor fala que as más conversações corrompem os bons costumes. As más influências corrompem. Entendeu? E aqui também. Então o Senhor, na hora que ele pergunta o pai o que sucedia, ele estava falando assim: confessa pra mim. Fala pra mim. Quanto tempo há esse problema? Porque eu tô vendo uma ferida aí na tua alma. Eu vejo quando você deita no seu travesseiro e a fronha amanhece molhada, de tanto você chorar, você vira pro canto. Chora em silêncio para o outro não ouvir, para o seu esposo não ouvir, para a tua esposa não ouvir. O Senhor está falando nessa manhã. Eu vejo aquelas lágrimas que caem misturadas com as gotas do chuveiro. Quando você chora lá em secreto no teu banheiro. O Senhor está falando nessa manhã. A palavra do Senhor também nos diz que Ele não fica com a mão encolhida. Sabe o que é a mão encolhida? Com a mão fechada para nós. A mão dele está sempre estendida. É nós que muitas das vezes nos afastamos dessa mão. Ele está com a mão estendida nessa manhã e está falando: dá o teu problema para mim que eu posso solucionar. Dá esse problema para mim que eu posso solucionar. Confessa para mim o que está acontecendo. Desde quando isso vem acontecendo? Para eu solucionar. Porque depois que ele solucionou isso, depois que ele solucionou esse problema, o que acontece? Depois que ele ouve o pai, ele vai até o filho. E ele dá uma ordem àquela potestade demônio: sai dele e não volte mais. Sai dele e não volte mais. Missionário, mas não é em nome de Jesus que a gente expulsa demônios, mas aqui o próprio Jesus estava ali presente. Então era só ele dar a ordem: sai dele e não volte mais. Sabe o que ele está falando? Problema, sai da casa dela e não volte mais. Problema, sai do filho dele e não volte mais. Problema, sai da filha dela e não volte mais. Problema, sai da parentela e não volte mais. Em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus se faz presente nessa manhã desse devocional. Fique com este devocional nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, tá? Beijo na alma. Até o próximo devocional. Que essa palavra possa ter chegado ao teu coração. Fique na paz do Senhor. Jesus te ama muito. Ainda há esperança. Não desista. Não desista do seu esposo. Não desista do teu filho. Não desista da tua filha. Não desista dos seus projetos. Jesus te ama. Ele está no controle. Ele está no barco. Beijo na alma.